Gente, boa noite a todos. Nós estamos recebendo hoje aqui, como foi anunciado durante todo o mês, o nosso querido amigo Sebastião Camargo. Ele tratará aqui do tema para nós, lei de compensação, né? E ele está aí com alguns livros, são livros muitíssimo interessantes. Eu estou aqui com o Despertar da Consciência, do Sal da Terra à Luz do Mundo. Sebastião Camargo, sob a orientação de Leon Denis, Miramês e Ramatiz. Nós vamos fazer a leitura aqui de um trecho, um parágrafo do item Lei de Compensação. E depois faremos a prece. Sebastião, seja bem-vindo. Segundo o ensino universal dos espíritos, é da lei que todas as experiências por que passamos são necessárias, intransferíveis, senão imprescindíveis ao nosso contínuo burilamento ascensional. A providência divina, que é ação onisciente, manifestação onipresente e determinação onipotente, a tudo provê e tudo prevê infalivelmente. Tudo o que nos ocorre é exatamente aquilo de que necessitamos para desbastar determinadas arestas para que possamos ascender e sublimar um degrau a mais na senda evolutiva. O erro aparente faz parte da aprendizagem. Trata-se de uma janela que se abre, de maneira que determinadas nuances da vida perene passem a se apresentar mais nitidamente à nossa visão espiritual. Errando em busca da tentativa do acerto, sofremos as consequências da ignorância parcial e, sofrendo-as, aprendemos um caminho de luz e de sabedoria incontestes. Passamos a discernir melhor e com maior lucidez, a atuar com mais nítida propriedade e mais eloquente serenidade, segundo as lídimas bênçãos diretivas intrínsecas às leis universais. Por estes e por inúmeros motivos correlacionados, não há injustiça na estrada que devemos palmilhar, contínua e perpetuamente, apenas seixos e gravetos que, ao serem removidos aos poucos, célere e conscientemente, mais suave se faz o caminhar. Parafraseando Tom Jobim, no ato de removê-los, vida após vida, faz promessa de mais vida ao nosso. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa retornar a esta casa que sempre nos acolhe como um lar de esperanças, como uma universidade de almas e como um hospital de misericórdia. Em nome de nossos amados e eternos amigos, Dr. Hans, Lindomar Coutinho, Lindomar, amigo de milênios, agradecemos a equipe espiritual que coordena esta casa, a equipe do plano físico e a cada um de vocês, em especial aos nossos internautas, o nosso mais profundo e sincero agradecimento por estar em sintonia e por vossa audiência. Lei de compensação, segundo Emmanuel, é uma das mais vivas realidades do universo.
Quando executamos qualquer tarefa motivado pela abnegação, que não esperamos reconhecimento, nem pagamento de qualquer espécie, principalmente realizando a tarefa que outrem deveria realizar, sem que nem esse outrem saiba. Lei humana nenhuma tem capacidade para calcular o valor desta atitude, segundo Emmanuel e outros amigos espirituais. Somente esta lei que rege esta e incontáveis situações. Quando falamos de consciências em todos os seus estágios evolutivos, conscientes ainda que estamos em Deus, e muitos acreditam que dele saímos, perdemos o endereço e estamos tentando religar-nos com ele. Eu acredito, tenho certeza que tudo que existe, existe em Deus. Fora dele, nada existe. E se filho de peixe, peixinho é, filho de gato também é gatinho, filho de Deus só pode ser Deusinho. E quando falamos em Deus, no mínimo precisamos admitir 3 potências a Ele inerentes: a onisciência, a onipresença, a onipotência. E não tem como sequer imaginar alguma atitude de quem quer que seja que ele não saiba mesmo antes de pensarmos. E é inegável a possibilidade de ele não estar na cena, presente dentro e fora de cada criatura. E por ser a onipotência incomparável, capacita-nos para que solucionemos as nossas questões, porque fazer por nós jamais fará, assim como Jesus também o disse: sois deuses, farão coisas maiores do que agora faço, o reino de Deus está dentro de vós, e se ele está, segundo Miramês, Deus e o Cristo também estão. Nós vamos tecer algumas reflexões e fica a cargo de cada um acreditar ou não. Eu pediria, conforme pedira Allan Kardec na introdução do Livro dos Espíritos, o sábio, para estudar algo que ele desconhece, ele deixa de lado o seu saber, porque um estudo novo não se faz com ideias preconcebidas. Então faça de conta que vocês não saibam o que eu vou dizer e exercite a caridade conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, se calar para que o mais tolo possa falar. Respirem fundo, o piloto não sumiu. E vamos ver onde chegaremos com o tempo que nos é permitido. Quando eu li por primeira vez em O que é o Espiritismo, uma pequena obra que sintetiza parte do ensino universal dos Espíritos, logo no início da organização das obras com Allan Kardec, na questão 127 ele questiona: que sentimento é esse que normalmente chamamos de consciência? E a resposta foi, de acordo com as traduções, porque tem tradução que tira alguma coisa, acrescenta outras, e às vezes até inverte palavras, como indução, dedução, no mesmo lugar, e tira conteúdo, e às vezes até acrescenta. São as lembranças intuitivas das boas resoluções tomadas pelo Espírito nas suas diversas encarnações.
Nesse momento, eu confesso a vocês que não entendi nada, porque eu não sabia nem o que era o Espírito, e tampouco sabia o que era eu, ou o que eu era. Mas na obra A Gênese, no item 27 do capítulo 2, afirma que o homem é um pequeno mundo, o diretor é o Espírito, o princípio dirigido é o corpo, que representa para o Espírito a sua criação, da qual ele, o Espírito, seria Deus. Se a menor célula se mover no corpo, o Espírito sabe. E eu levei um belo choque, porque eu não sabia nem o que era célula. E naquele momento eu falei, o que sou eu, afinal, se eu não sei nem o que é o corpo? E não desanimando e seguindo a pauta, na Revista Espírita de 1866, no mês de junho, tem 2 artigos, onde o Dr. Calais, quando encarnado como médico, ele exercitava a medicina diferente de seus colegas, creio que semelhante ao Dr. Hans por aqui e os demais amigos e médicos espirituais. Ele sempre encontrava a causa das enfermidades no desvio moral e espiritual da criatura. Consertando a causa, desapareciam os efeitos. E como tudo morre para renascer, para se renovar, conforme a lei de destruição, a 5ª lei das 9 leis morais constante no Evangelho, no Livro dos Espíritos, na 3ª parte, porque a 10ª é uma petição, uma sugestão de Allan Kardec para sintetizar as 9, segundo Joana de Ângeles, conforme a obra No Rumo da Felicidade, que é a lei de amor, justiça e caridade. E o Dr. Calais também fisicamente morre e segue curando almas na velocidade do pensamento. E num dado momento ele se vê dentro de uma sala conversando com vários acadêmicos na área da medicina. Ele os questiona e eles o respondem. E ele percebeu que estava respondendo para ele mesmo. Quando ele se volta para questionar outra vez, era somente um, todos formando uma só realidade. E Emmanuel afirma que somos sempre a soma de muitos. Manifestamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos manifestam. E Leon Denis segue esse estudo para entender também essa realidade, assim como outros, como Hebe Sajan, na obra Bases Científicas do Espiritismo. E Leon Denis afirma que o que está encarnado é apenas uma diminuta fração, que deveríamos aprender a ler, antes abrir e folhear o livro oculto que existe em nós, o livro das metamorfoses do ser. Ele nos dirá o que temos sido e o que seremos, e ensinar-nos-á o maior dos mistérios, a criação do eu pelo esforço constante. E na ação silenciosa do pensamento faz germinar a obra. E segundo nossas aptidões, nosso gênero de talentos, far-nos-á pintar as telas mais encantadoras, esculpir as mais ideais formas, compor os mais belos poemas, e segue a lição de Leon Denis. E Joana de Ângeles, na obra O Ser Consciente, afirma que o Espírito é a soma de todas as nossas vivências, e a alma é apenas um ponto de autoconsciência pura, com a síntese das experiências só desta etapa encarnatória. E na obra Encontro com a Paz e a Saúde, a autora afirma que, como espíritos, temos quase a idade do universo. E o universo é feito de átomos.
e os átomos são universos em miniaturas. Então, para os átomos, nós somos deuses, e para os deuses, nós somos apenas átomos para criar outras realidades. E Allan Kardec, assim como os demais, seguem esta pauta, mostrando nesse cenário que desde o mais ínfimo ser ao mais elevado astro, obedecem às leis, principalmente as que nós chamamos leis morais, mas a que nós chamamos de lei de liberdade é desde o início de nossa trajetória, porque nós temos a cada etapa noção da lei que rege a etapa seguinte. Disseram para nós que desde o início temos toda a lei gravada em nossa consciência, e já encontramos em vários autores, a começar por Joana de Ângeles, Emmanuel e vários outros, que nós vamos gravando a cada etapa a lei que compreendemos e vivenciamos, e em nossa consciência temos a lei que construímos através dos milênios para reger em nosso próprio universo outras vidas que vamos agregando. Se observarmos um simples átomo, existe uma consciência que o rege, que é a soma das experiências de todos os elementos intraatômicos, subatômicos e infraatômicos até a origem conceptual. Assim como numa molécula, uma célula que já é uma pequena alma, um agrupamento de tecidos, um órgão já com a consciência instintiva, uma alma instintiva, gerenciando essa realidade, obedecendo à lei que governa o sistema, por exemplo. Para Allan Kardec, na Revista Espírita, de setembro de 1868, ele narra que estamos dentro de outros seres que estão encarregados de fazer a Terra progredir, ao mesmo tempo em que eles mesmos progridem. E é a soma de todas as almas encarnadas e desencarnadas que formam a alma do mundo sob a regência do Espírito-chefe, do Cristo como governador supremo do planeta. E lembrando de Jesus, numa das mais evidentes máximas, a cada um será dado conforme as suas obras. E eu não encontrei até hoje em parte alguma que ele disse: eu curei você, embora ele pudesse fazer o corpo inteiro se quisesse, mas sempre nos capacitou ou despertou nossos potenciais para a cura, que é o que vi presencialmente, porque tive a honra de participar de pelo menos 2 sessões das quintas-feiras, juntamente com a equipe, e acompanhando o atendimento com o Dr. Hans. Então a espiritualidade não faz o que nos cabe fazer. Para Joana de Ângeles, no Evangelho segundo o Espiritismo, assinando como espírito amigo na lição Dar-se-á aquele que tem, Deus encoraja todos os esforços que tendem para o bem, multiplicando 100 ou 1000 vezes a mais. E a cada situação, num esforço bem direcionado, quanto mais conhecimento tivermos, quanto mais consciência tivermos, mais ajuda teremos, porque o auxílio espiritual acontece mediante a nossa ação, visando o bem de todos, que segundo André Luiz, em Evolução em 2 Mundos, é o eterno princípio. Vamos fazer um trajeto bastante simples, porque eu creio, se Dr. Hans, há quantos anos já trabalha, Lindomar, com o Dr. Hans? Deixar, né? Já curou todo mundo? 30. Mais ou menos 30 anos. Com certeza não tem mais ninguém doente por aqui, não é verdade?
Aqui acontece mais ou menos o que acontece lá na minha terra, que é quase sempre os mesmos clientes. Você conserta uma coisa, eles estragam outra, vem e conserta de novo. Pois é. Então veja, lei de compensação. Eu tenho o amparo da espiritualidade, da natureza, de Deus, de todos os seres, conforme eu tenho ciência do meu existir e consciência do real objetivo de minha existência. Quando nós temos noção do que somos, muda totalmente a paisagem. Porque Allan Kardec, na Revista Espírita de fevereiro de 1864, ele narra que todo o energismo do corpo se renova em 2 meses. Então, o máximo que teríamos para curar-nos de todas as coisas, 2 meses teríamos um corpo totalmente novo. Todos os átomos. E Camille Flammarion, na obra A Morte e Seu Mistério, no volume 1, que são 3 volumes, ele narra que, porque ele aprofundou um pouco, que o energismo total do corpo se renova em alguns dias. E com a mentalização eu posso criar um órgão novo. Mas nós vemos que a maioria dos médiuns, mundo afora, adoram o fenômeno. Com exceção do Porto da Esperança, a maioria não quer estudar. E Ramatiz, numa obra que está ali na frente, que mudou a minha vida, Jesus e a Jerusalém renovada, a semelhança do que aconteceu com Samaritana no Poço de Jacó, segundo Carlos Torres Pastorino em Sabedoria do Evangelho, ele fala: Samaritana é a alma encarnada, o Cristo que lá aparece é o seu espírito, o poço é o seu coração. E quando olhamos por esse lado, entendendo a nossa realidade, Ramatiz vem dizer: enquanto não reconciliarmos com o entorno, não estamos prontos para enfrentar o interno, porque é em nosso interior que estão os inimigos mais terrenos, que são as nossas próprias experiências que, via de regra, nos obsediam. Então, a maior parte das perturbações espirituais vem de dentro, porque pior do que os obsessores, segundo Allan Kardec, são as nossas más inclinações, são elas que os atraem. Se consertar a causa, a frequência, não tem obsessor. E vejamos a sequência dentro desse propósito. Ramatiz segue nessas lições. Muitos pensam que nós que estamos seguindo Jesus. Vocês também pensam assim? Ele fala que é Jesus que está nos seguindo. Ele é o pastor. Nós somos as ovelhas. E de vez em quando, algumas saem do prumo, ele vai conduzindo. E é interessante o enredo dos capítulos. Quem é o pastor? Quem são as ovelhas? Como segui-lo? E num dado momento, ele narra, Ramatiz: se não temos o pastor, não solte as ovelhas, e muito menos, se não temos o domador, não solte os lobos. Então, quando temos consciência que em nossa mente estamos criando virtudes, se soubermos usar os nossos potenciais da inteligência, da imaginação, do desejo, consultando nossas memórias para a edificação de novos pensamentos, para a construção de novos sentimentos, para a expansão e a iluminação de nossa consciência. Porque, segundo Emmanuel, a superconsciência é criada pela mente.
E a mente de hoje foi criada pelo perispírito de ontem. E o perispírito de hoje foi forjado pelo corpo de outrora, na linha ascensional. No processo encarnatório é que o espírito emana de si e constrói a mente. E a mente constrói o perispírito e ele materializa o corpo. No processo encarnatório, onde desce quem subiu. Mas na linha de ascensão, tudo cresce, tudo evolui. Primeiro obedecendo os fenômenos físicos, segundo o que consta na questão 540 do Livro dos Espíritos, depois comanda. Então, de acordo com a nossa obediência, a fidelidade, obedecendo como átomos, moléculas, células, tecidos, órgãos, etc., quando chegarmos no ápice do corpo físico, onde todos os elementos do sistema periódico vai transformar-se em psiátomos, e começando a construção pelo modelo organizador biológico, com os elementos que antes eram elementos físicos. Basta vocês compulsar o Evangelho segundo o Espiritismo e vai testificar esta verdade. Vá lá no item 24 do capítulo 4, vocês vão perceber que o corpo físico vai evoluir até se confundir com o perispírito. O aluno vai tornar-se tão sábio quanto o professor. E o perispírito vai sofrer transformações sucessivas até a sua completa purificação, que é a natureza dos espíritos puros. E Kardec nesse momento afirma: o perispírito é a alma evoluindo. E Leon Denis conclui: Deus não nos criou, nós nos fizemos. Deus cria sempre os espíritos, mas como princípios inteligentes do universo, o átomo primordial, a mônada primitiva, e não o espírito feito. Porque se ele tem quase a idade do universo, será que é o universo do Big Bang? Se for, é de 13 a 15 bilhões de anos. Mas parece que Joana de Ângeles não estava falando deste, porque a teoria de Stephen Hawking mudou para muito além do Big Bang, e antes ele acreditava que era tantos universos quanto bolhas de sabão numa banheira. E como quem o conhece sabe, quando ele estava encarnado, ele só mexia os olhos. E creio que alguém o colocou dentro da banheira, esqueceu o menino lá, deu tempo dele contar as bolhas e mudou a tese. Dentro de um único universo, ou melhor, de uma única dimensão, os universos são infinitos. E Leon Denis fala que nós somos uma cópia do universo. Emmanuel também. Leon Denis, cópia do universo, o espírito. Emmanuel, só o corpo físico é uma cópia do universo. Joana de Ângeles, um átomo é uma cópia do universo. Se assim é, se temos consciência, deveríamos ser os deuses do nosso universo. Porque nós sabemos que a oração cria o pensamento, como nos ensina Emmanuel. E a oração é filha da fé, conforme está no capítulo 27, no item 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. Alguém já teve o cuidado de ler Cáritas com um olhar diferente? E dependendo da tradução, principalmente da editora Petit, você vai enxergar o Espírito afirmando 3 vezes na lição: eu sou a caridade. E Divaldo Pereira Franco, psicografando Amélia Rodrigues na obra Pelos Caminhos de Jesus, a afirmar no capítulo 23, o Anjo da Misericórdia, que 3 entidades de alta hierarquia aproximaram-se da cruz para confessar a Jesus que falharam com ele, que foram expulsas do coração do homem. E a primeira, ao se aproximar, disse-lhe: recorda-te, eu sou
a fé. Uma entidade de alta hierarquia, segundo Amélia Rodrigues. A outra, eu sou a esperança. E a terceira, eu sou a caridade. E a quarta, a misericórdia. É simples entender isso. Lei de compensação. Lázaro, Evangelho segundo o Espiritismo, item 8 do capítulo 11. O amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. Só que os sentimentos foram os instintos que se elevaram de acordo com o progresso realizado. No início, o homem, o que está encarnado, tinha apenas instintos. Mais avançado e transformado, o homem possui sensações. Mais instruído, emoções. Mais purificado, segundo Joana de Ângeles, sentimentos. E no ponto mais delicado dos sentimentos, reúne e condensa todas as sublimes revelações, todas as sublimes virtudes. E o amor é a síntese de todas elas. E antes do amor, como matéria-prima do cosmos, que é o Espírito, na sua origem, não existia criação. E antes do amor, lei, não existiam os parâmetros. Por isso dizermos que Jesus, o nosso mestre, modelo e guia, é ao mesmo tempo a lei do mundo, ou a luz do mundo, e o pão da vida. Porque Evangelho para Joana de Ângeles é força, a lei, que em nós a soma de nossas virtudes. Ainda para a autora é vitalidade, que em nós a bioenergia, a matéria-prima que já sabemos canalizar ou manifestar. E a resultante da nossa intenção, das nossas virtudes, interagindo com esta energia em nós, ou em torno de nós, como a matéria mental ou fluido universal, vamos gerar a vida. Porque a matéria mental, segundo André Luiz, é composta de seres vivos incontáveis, em processo de evolução nos quadros do universo sem fim. E para Leon Denis, de acordo com as minhas diretrizes íntimas, com as minhas intenções, com os meus valores, virá do meu interior para a mente uma virtude, por exemplo, e quando ela chega na mente, ela se transforma em pensamentos. Interage com esta energia e simultaneamente com todas as nossas vivências, segundo Kardec, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. Veja agora um exercício, nós vamos começar pausadamente. Vocês comem de vez em quando para viver ou o contrário? Estão presentes na hora da refeição? Que nós precisamos de 3 coisas para que tenhamos a compensação devida em relação a um simples alimento. Porque de acordo com a ciência acadêmica, em laboratório fora provado, eu assustei com a cifra, e se eu exercitar apenas 3 virtudes, a gratidão pela vida, a alegria de vivê-la e a esperança de melhoras, e eu fortalecerei o meu sistema imunológico em 300.000 vezes. Tira os zeros, todos eles. Se ficar 3 vezes, eu já não adoeço de coisa alguma. Se eu potencializá-lo 3 vezes a mais do que ele já tem a capacidade de defesa. E basta a magia negra para destruirmos o sistema imune inteiro. E vocês fazem magia negra?
Eu ensino de grátis. Querem aprender? A pior, a mais potente, é a fofoca. Falar da vida alheia, segundo Ramatiz. Que para Chico Xavier, a fofoca, meu filho, também mata. E os alimentos que estão ali para nos servir morreram para dar vida à nossa vida, interromperam a deles. E o que podemos fazer se não ter uma intenção de transformá-los, para termos a compensação desse serviço divino em nosso universo? E não só a intenção, depois ter a atenção em cada etapa que nós vamos conduzi-los. E ainda a intensidade com a qual vamos fazer acontecer a transformação de uma batatinha, por exemplo, em mais consciências em nossa consciência, segundo Pietro Baldi em A Grande Síntese. Ou lembrem de Marcos. Somente no Evangelho do Marcos assim está no item 13, ou no capítulo 13, no versículo 33. Olhai. Então, olhem, observem a criação divina e escolha entre tudo que nela existe, em a natureza, o que necessitam. Então, observe, olhem, escolheu, agora vigie, porque é responsabilidade nossa conduzir o que nos fora confiado. Vigiou, agora trabalhe, ore para fazer acontecer. Então é olhai, intenção, vigiai, atenção, orai, intensidade no trabalho que Jesus nos confiou. Porque disse ele que tudo o que fizermos a um dos seus irmãos mais pequeninos, é a ele que estamos fazendo. E o mais pequenino, eu não sei se existe algo mais pequenino do que o Espírito na sua origem, que é a menor partícula de luz do universo. Mas numa gota d'água, já disse a vocês da outra vez, tem 9 trilhões de moléculas segundo a ciência. Ora, eles fazem uma confusão na cifra, mas mesmo que fosse 9 trilhões de átomos, já é muito para a minha cabeça. Mas de acordo com o nosso comportamento, segundo Anthony Bechan, que nasceu em 1816, e está na obra de Leon Denis também, de acordo com a condução de nossos pensamentos que dão forma à nossa criação, com os nossos sentimentos que dão vida, qualificação a ela, com as palavras que colocam em movimento e com as atitudes que dão direção, nós podemos criar parasitas no interior dos átomos, segundo Leon Denis. E esses elementos que criamos em dissonância com a lei de equilíbrio e harmonia que geram as doenças de fatos. Porque vírus, micróbios, vermes, ultravírus e outros tantos seres pequeninos que formam mais ou menos 90% da massa de nosso corpo físico, eles foram criados para sustentar o corpo, não para destruí-lo. E quanto mais matarmos os vírus, os vermes, micróbios, mais doenças teremos. E quando entendemos isso, nunca mais tomamos remédio. Entenda-se o que são remédios. Agora, os que são fornecidos pela natureza e que nós conseguimos criar e que a espiritualidade nos auxilia, porque são 3 potências simultâneas que agem. De acordo com a nossa atitude, com a nossa ação, a espiritualidade multiplica as possibilidades e a natureza fornece a matéria-prima. Por isso, quanto mais mastigarmos de forma consciente o alimento, mais energia extraímos. Ontem mesmo demos um exemplo. Se eu estivesse no estúdio
1 hora de fala eu tomo quase 1 litro d'água. Mas antes eu tomo um gole, eu tirei lá do filtro e lá tem mais, uma conexão com o filtro, de onde veio a água do filtro tem um pouco mais. E durante a fala, normalmente não tomo quando estamos em palestra, salvo quando a plateia não quer ouvir, aí complica um pouco para o nosso lado. Mas a interação entre nós e a vida em todas as dimensões é um fato. E nós vamos ter a compensação de todos os estágios que nós nos propormos realizar, de acordo com a consciência que temos naquilo que fazemos. Vamos dar um exemplo simples. Em Leon Denis, eles tinham uma pauta dentro de um assunto para escrever uma obra. E de acordo com a seriedade do assunto, ele mergulhava em sua essência, em seu livro oculto, alcançava outras dimensões do saber, nele ou fora dele, e quando retornava para o corpo com as informações, ele escrevia um livro inteiro em 2 horas. E eu não consegui fazer a proeza que ele fez, mesmo sendo orientado por ele. Gastei 10 anos só para organizar em formato de livro o primeiro, em mais de 25 anos de estudo para juntar o material, e 11 anos para organizar o segundo. Mas o certo é, saímos do corpo, estudamos juntos, trazemos as ideias, e com a nossa dificuldade, vamos construir cada frase, antes cada palavra, até a conclusão de um parágrafo e tudo mais. Respirem com suavidade. Acalmem-se. E imagine quantas vidas entraram em nosso universo numa simples inspiração. Mais uma vez, inspirem. Acompanhe a entrada do ar pelas narinas até chegar nos pulmões, a entrada desse energismo na corrente sanguínea, vindo ao coração, viajando do coração para todo o corpo e retornando. E o que estamos pensando no ato de respirar? Enriquecendo o ar, enriquecendo a vida, agradecendo a Deus. E quando formos sorver a água, em pequenos goles, sabendo o que estamos fazendo, porque são vidas que são canalizadas para nos auxiliar, mas precisa de nossa orientação, de nossa condução, porque a água é o mais perfeito veículo de canalização e transporte de energias. E basicamente o nosso corpo é água. Então, o que pensamos altera a estrutura molecular do corpo em milésimas de segundo. O que sentimos, o que falamos e o que fazemos. E lembrar de Jesus e encerrar nossa fala. Questão 886 do Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da caridade como a entendia Jesus? Benevolência com todos, indulgência para com as falhas dos outros, perdão das ofensas. Respirem, se acalmem e olhem para si mesmos como se estivessem frente ao espelho e, olhando nos olhos, perdoem-se se já não o fizeram. Amem-se incondicionalmente, sem culpa nem culpados. O que fizemos ontem foi o que Deus permitiu de acordo com a nossa evolução, porque Ele sabia o nosso estágio evolutivo e nos colocou lá. Ele estava lá porque supervisiona pela onipresença todas as coisas. E poderia ter nos capacitado diferentes se estivéssemos prontos. E se não o fez, depende de nós acelerar esse processo, para que todos possamos construir uma consciência tranquila à luz do dever fielmente cumprido,
nos esforçando para que todos os seres sejam felizes, fazendo o mesmo, sejam saudáveis, respeitando a si mesmos, as leis e a vida, e sejam felizes, conforme as suas obras, em obediência às leis, servindo pelo prazer de ser útil e progredindo sempre. A paz do Cristo seja com todos. Namastê. Você conhece a si mesmo? Está em busca do autoconhecimento? Deseja saber qual sua verdadeira origem, a sua natureza divina e a sua real destinação? Se realmente quer investir parte do seu tempo em busca de conhecimento para aplicar no seu dia a dia, tornando-se um ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz, adquira as obras de Sebastião Camargo. O primeiro livro é um tratado de saúde integral, no qual descobrirá sua origem, natureza e destinação. No segundo, fará uma viagem para dentro de si e aprenderá a vivenciar o que compreendeu, a melhorar-se, interagindo de forma resiliente e proativa consigo mesmo, com as leis e com a vida, capacitando-se a cada experiência bem vivida a ser um exemplo de bem viver. São duas obras que visam a saúde integral do ser humano a caminho de sua humanização. Contato pelo WhatsApp DDD 11 97444 0770. Namastê.